No quadrante superior direito podemos ver um trabalhador que passa por um portão. É nessa hora que ele desaparece. Existem muitos relatos de OVNIs por aí, mas também existem relatos de pessoas que afirmam ter tido contato com seres alienígenas, e esses casos que vamos ver hoje. Aliens e Mistérios apresenta 5 relatos de pessoas ou um grupo de pessoas que afirmam ter tido contato direto com seres de outro mundo. Número 5. Caso de Voronezh. Isso aconteceu na cidade de Voronezh, quando crianças estavam jogando futebol e um disco vermelho aterrissou e uma criatura de 3 olhos com 2,7 metros de altura, segurando um dispositivo como uma arma de raios, desintegrou um cara chamado Dimitri. Depois disso, sem mais nem menos, o alienígena entrou dentro da nave, decolou novamente e Dimitri apareceu de volta. Apesar de todas as testemunhas terem sido crianças, adultos também viram o OVNI, incluindo os policiais que estavam ali no local. O interessante é que o caso foi relatado pelo New York Times, e também Voronezh estava passando por um período de crise de OVNI naquela época. Número 4. Caso Carrier. Na Austrália, uma mulher chamada Kelly Carrier e sua família, quando estavam voltando da casa de um amigo, avistou um OVNI com janelas. Kelly conseguiu ver pessoas dentro do OVNI. Ficou assustada e depois disso o OVNI sumiu no céu. Se passando um tempo, o OVNI apareceu novamente no céu com uma luz tão intensa que não era possível enxergar. Depois desse caso, Kelly, tentando voltar para casa, ao passar pela luz, não se lembrava mais de nada. Depois disto, chegando em casa, percebeu que seu corpo estava fedendo e notou que havia manchas em sua pele. E se passando os dias, ela foi ficando doente. Passando mais tempo, a família foi lembrando que viram um OVNI sobrevoando o barranco. Pararam um carro e se aproximaram do OVNI, que tinha mais ou menos 150 metros de diâmetro. Quando de repente, criaturas foram avistadas perto do objeto. Essas criaturas estranhas tinham aproximadamente 7 metros de altura, com olhos vermelhos e andavam flutuando. Quando não se esperava, essas criaturas dividiram e começaram a andar na direção da família e a um outro veículo. Essas criaturas pareciam ter má intenção. Kelly se lembrou de ter passado por experimentos em que as criaturas fediam muito. Depois disso tudo, voltaram ao veículo. Número 3. O caso Pascagoula. Esse é um dos casos de abdução mais polêmicos da história. Uns afirmam que é falso, outros afirmam que é verdadeiro. Porém, vamos conhecer a história. Isso aconteceu numa noite de outubro de 1973. Naquele momento, 2 homens chamados Charlie Hickson, de 42 anos, e Kelvin Parker, de 19 anos, estavam trabalhando em um estaleiro próximo. Encontravam-se nas margens do rio Pascagoula, de Mississippi, nos Estados Unidos, tentando pescar na zona. Por volta das 10 da noite, enquanto estavam pescando, ambos ouviram um zumbido vindo de trás. Hickson voltou-se e viu um objeto voador de forma oval que estava aterrando a uns 20 metros de onde eles se encontravam. Segundo as testemunhas, a nave media cerca de 4 metros de largura, 3 metros de altura e 10 metros de comprimento. Emitia uma luz muito forte e não produzia nenhum ruído, como de motor ou algo parecido, que mostrava que seria um objeto terrestre. O objeto mantinha-se flutuando a poucos centímetros da superfície. Nesse momento, no objeto, abriu uma espécie de porta. Logo, 3 seres de 1,5 metro aproximadamente, sem olhos, apareceram na estranha abertura e começaram a avançar até Hickson e Parker. Depois de saírem da nave, 2 dos 3 seres agarraram Hickson pelo braço, o qual ficou completamente paralisado. Enquanto Rick passava, o outro ser levava Parker, que parecia ter desmaiado. Ambos foram transportados para o interior. Dentro da nave, Hickson descreveu que havia uma luz muito brilhante no interior que tinha o cegado por alguns minutos,
Queria fechar os olhos, mas algo o impedia de fazer. Em uma das paredes surgiu uma espécie de olho gigante. Esse tal olho aproximou de Charlie e ficou parada a aproximadamente 15 centímetros de sua cara. Novamente, Rick tentou fechar os olhos, mas não conseguiu. O olho examinou todo o seu corpo. 20 minutos depois, os 3 seres recolheram novamente os 2 homens e os puseram fora da nave, da mesma maneira como trouxeram eles para dentro. Uma vez fora da nave, os 2, ambos chocados com a experiência vivida, escutaram novamente um zumbido e quando se voltaram, viram a nave sumir e desaparecer. Número 2. Caso Wyoming. Em 1974, Carl Heddon estava caçando na Floresta Nacional de Medicine Bow, Wyoming, Estados Unidos. Quando atirava em um dos alvos, algo estranho aconteceu. Sua bala parecia se mover em câmera lenta. Quando ele tentou verificar o que havia acontecido com a bala, uma repentina sensação estranha apoderou-se dele. Virando ele, então viu um humanoide com mais de 6 metros de altura, que ele descreveu como tendo um macacão preto, um cinto largo decorado, uma estrela de 6 pontas e um emblema amarelo. Tinha cabelos lisos que cresciam para cima, e não possuía sobrancelhas. Ainda tinha pernas e braços longos que terminavam com apêndices no formato de varas no lugar das mãos. O ser lhe perguntou se Rigdon estava com fome e lhe deu 4 pílulas, dizendo que se ele comesse uma delas, não ficaria com fome durante 4 dias. O humanoide, em seguida, apontou para Rigdon, e num instante ele se viu envolto por um dispositivo transparente e usando um capacete. Outros 2 humanoides apareceram carregando os 5 alces que Rigdon havia caçado antes, que agora estavam duros, em um estado artificialmente congelado. Foi-lhe dito que ele viajaria até o planeta natal deles, a 163 mil anos-luz de distância. Chegando lá um instante no planeta, Rigdon relatava ter encontrado muitos edifícios que assemelhavam à Torre de Seattle. O sol era de um calor intenso. Sua próxima lembrança era de estar em volta de um parque. 2 horas e meia após o episódio da bala em câmera lenta, ele estava em estado perturbado, incapaz de encontrar seu caminhão. Acabou por fim achando-o quase 5 km de distância. De lá, entrou em contato com o delegado do condado, que o encontrou à meia-noite exausto e desesperado, gritando: "Eles levaram meus alces." Rigdon foi levado para o hospital e examinado. Os níveis de suas vitaminas estavam milagrosamente altos. As marcas de tuberculose que ele tinha nos pulmões haviam desaparecido. A esposa de Rigdon e outras 2 pessoas da região viram luzes verdes e vermelhas brilhando no céu na noite do rapto. E número 1, Caso Vilas Boas. Esse é um dos casos mais famosos ufológicos do Brasil. Também foi o primeiro relato de abdução do mundo. Aconteceu na madrugada de 16 de outubro de 1957. Antônio estava arando a terra com seu trator, quando a luz vermelha o surpreendeu. Ele tentou fugir, mas seu trator não funcionava. Ele percebeu que se tratava de um objeto oval e brilhante. 3 seres o pegaram pelo braço e o arrastaram para dentro da nave. Dentro da nave, retiraram o sangue de Antônio, depois saíram. Antônio relatou que ficou muito tempo sozinho dentro da nave, até que surgiu uma mulher baixa e loira, que acabou tendo várias relações sexuais com ele. Depois Antônio foi levado para fora da nave. Tentou pegar um objeto lá dentro para confirmar a história, mas os aliens o pegaram de volta. Depois disso, a nave subiu subitamente e decolou, e desapareceu depois de alguns minutos. Antônio morreu em 17 de janeiro de 1991, aos 56 anos. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Se inscreva no canal e deixe seu like aí embaixo. Fui!